Boa noite a todos que estão aqui no Zoom, boa noite quem estiver no YouTube e quem for ver essa apresentação no futuro. Quem vos fala é Eduardo Silva. Eu, nesse momento, a partir de agora, vou apresentar uma oportunidade que eu me deparei com ela há 15 anos atrás. E é uma oportunidade que ela vem transformando a minha vida. Infelizmente, ela não é um emprego. Infelizmente, ela não é algo que cai do céu, mas se você convidado captar a mensagem, fizer sentido para você e você se ver fazendo esse negócio e fazer o que é necessário, você pode ter resultados incríveis nesse negócio aqui. Eu sou do estado do Piauí e há 15 anos atrás, através do meu avô, ele pediu para adquirir um produto dessa companhia, que é uma multinacional. E no primeiro momento eu só quis fazer um favor para o meu avô. Só que devido a uma recompra do meu avô, me despertou uma curiosidade e no primeiro momento até uma preocupação, porque visto que era um produto que ele estava ingerindo, eu estava querendo entender que produto era aquele. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a fazer uma pesquisa. Naquela época eu não tinha muito hábito ainda com as mídias sociais, mas o pouco que eu pesquisei fez com que eu me interessasse muito pelo que eu estava vendo. E acabei me apaixonando pelo que eu vou apresentar hoje à noite aqui para vocês. E isso transformou bastante a minha vida. Então, vou começar aqui um compartilhamento de tela. E no finalzinho eu falo um pouquinho mais sobre a minha jornada nesses 15 anos. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês uma maneira inteligente de você investir no seu futuro e da sua família, aproveitando uma parte do seu tempo. Aqui você não. Provavelmente, eu espero que sim, você já tenha uma ocupação atual, ou de repente já esteja até aposentado e queira algo a mais. Então, é algo que você vai fazer no seu tempo livre, né? A gente sempre fala inicialmente que a pessoa procure pelo menos se dedicar umas 10 horas, não são por dias, mas pelo menos por semanas. Dá para você construir esse negócio. Há 15 anos atrás, foi o tempo que eu dediquei, 2 horinhas a mais por dia. E aqui, nessa oportunidade, você vai aprender a empreender na prática, com pessoas que já fazem nessas 2 horinhas, né? Na época eu era motoboy, e aqui também é proposto nessa parceria uma escola, uma faculdade de ensino na área de empreendedorismo. Então, se você dedicar de 2 horinhas por dia, se puder dedicar até mais, melhor, mas no mínimo 2 horas por dia, eu sempre falo para o pessoal, de 1 a 2 anos, dá para você, na pior das hipóteses, dobrar seus ganhos atuais. Como eu cheguei com muita fome de aprender, de querer crescer, de vencer, com 3 meses eu já tinha triplicado o que eu ganhava na época como motoboy. Então, se você se dedicar num padrão aqui que a gente vê das pessoas que iniciam no nosso grupo, a média de 1 ano, 2 no máximo, a pessoa já dobra os ganhos. Tem pessoas que têm bem mais resultados, mas é falando por baixo, né? E é baseado num conceito bem simples e inovador e altamente sustentável, né? É algo que você já faz todos os dias. E o que é legal? Esse nosso negócio, ele é um negócio que ele é uma tendência hoje para aquelas pessoas que procuram ter mais tempo, não querem ficar presas a uma jornada de, poxa, eu tenho que acordar ali 6 da manhã todo dia, 7 horas, pegar um ônibus cheio e bater um cartão, cumprir ali 6, 8 horas diárias e volta de novo, metrô lotado. Às vezes a pessoa já tem até uma condição de ter um carro, aí fica preso no trânsito na ida, preso no trânsito na volta, né? Então, essa oportunidade é algo que você vai poder escolher o horário que você quer exercer ela e o local. Então, você vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Como isso, Eduardo? É uma espécie de franquias, né? Você imagina aí um exemplo mais famoso para quem é das capitais, o McDonald's. É uma lanchonete que vende hambúrguer, para o pessoal do interior que de repente não conhece, e que alguém fundou essa lanchonete,
começou a vender comidas ali, teve muito sucesso e começou a replicar esse modelo, né? Aqui no Brasil é muito conhecida de chocolate, a Cacau Show, um exemplo, né? Você investe ali num negócio que já está dando certo. E o negócio que a gente vai estar propondo aqui para você hoje, ele já dá certo no mundo há 48 anos. Não é um negócio que acabou de ser lançado. Apesar de ter chegado em muito pouca gente nesses 48 anos. Aqui no Brasil, acho que não tem nem 0,5% da população que tem conhecimento sobre esse modelo de negócio que a gente desenvolve aqui. Franquias, se você pesquisar, existe franquia de todos os valores. Franquias que começam aí na média, de 40 mil e vai subindo. Uma franquia da Cacau Show hoje, a gente teve numa capacitação, o rapaz estava falando que custa 500 mil. E é uma franquia que, se der tudo certo, você vai tirar ali por mês mais ou menos em torno de 25 a 30 mil por mês. Uma franquia do McDonald's, segundo algumas pessoas do mercado, dizem que dependendo do local que você vai montar a franquia, o investimento chega até de 3 milhões e meio, né? Você vê que são valores altamente exorbitantes, né? Que é 0,1% da população brasileira que realmente tem condições de investir nesse modelo de negócio. Segundo essa pessoa passou essa informação para nós, uma franquia do McDonald's, que a pessoa investe os 3 milhões e meio, a média de retorno mensal dela é 80 mil reais. Já imaginou? Você tem que injetar 3 milhões e meio para, se der tudo certo, ter um retorno de 80 mil reais. E essa franquia que a gente vai estar passando a oportunidade aqui para você hoje, você não tem necessidade de um ponto comercial, não precisa de estoque, você não precisa contratar funcionário. E é um negócio que também você não fica limitado a uma região. Essas franquias, normalmente, elas são limitadas a um ponto. Então, se você quer abrir uma segunda loja, você tem que ir lá fazer outro investimento. O nosso legal não. Você pode expandir para qualquer estado do Brasil. E o que é legal? A partir do mês seguinte que você iniciou aqui no Brasil, se você quiser expandir para outros países, essa franquia já te dá essa oportunidade, visto que ela está presente em 160 países. E o que é interessante? Eduardo, eu preciso abrir um CNPJ, abrir um MEI para fazer parte desse negócio? Não, ele é a partir da pessoa física. Ela, inclusive, te dá a oportunidade para, como se diz, aqui você, em vez de você pagar royalties, você recebe royalties, né? Então, quando você tiver com os royalties bons, se você quiser abrir um CNPJ para você pagar menos impostos, ela te dá essa oportunidade, mas inicialmente não precisa, é no CPF, é na pessoa física. E é uma opção de você construir uma rede, tanto aqui no Brasil, como em qualquer um dos 162 países que ela está presente hoje. Essa companhia que a gente tem a parceria hoje, ela é uma empresa que ela movimenta por ano mais de 4 bilhões no segmento que nós atuamos. O nosso carro-chefe é o Aloe Vera Gel, é a babosa que o pessoal conhece aqui no Brasil. Eu até gravei um videozinho aqui, eu vou compartilhar com vocês, que eles divulgaram essa semana. Eu gostei desse vídeo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Se há uma coisa que a Forever conhece é a aloe vera. Na verdade, nós nos consideramos os especialistas em aloe. Estamos orgulhosos de ser o maior produtor e fabricante de produtos de aloe vera no mundo. Porque amamos aloe, tratamos as 50 milhões de plantas em nossas plantações de maneira um pouco diferente. A partir do momento em que nossos aloes são plantados no chão até chegar às suas mãos, nós controlamos o processo. Essa filosofia da planta para o produto, para você, garante que podemos controlar como o nosso aloe é cultivado e colhido, fabricado e embalado, para que você receba a mais alta qualidade pelo melhor preço. Ao contrário de nossos concorrentes que usam equipamentos pesados, nosso aloe é nutrido e colhido e fatiados manualmente para extrair delicadamente um potente gel interno em poucas horas e fornecer o mais puro e fresco gel de aloe vera, exatamente como a natureza oferece. Procuramos no mundo ingredientes naturais e cientificamente avançados que sabemos que podem aumentar os benefícios do aloe e usá-los em níveis clinicamente ativos para que você possa sentir a diferença. A paixão que temos pelo aloe e pelos nossos produtos podem ser vista em todas as nossas instalações, onde investimos continuamente nas mais recentes tecnologias e equipamentos para garantir que permaneçamos na vanguarda da fabricação, testes de qualidade, embalagem e distribuição.
Estas são apenas algumas das razões pelas quais somos a companhia de Aloe Vera. Como eles falaram aí no vídeo, a gente são uma Coca-Cola do aloe vera. Não existe nenhuma outra empresa que consegue fazer o aloe vera na qualidade que a gente fazemos, né? Se você for hoje numa loja de produtos naturais, com certeza você vai encontrar algum produto à base de aloe vera. Se você for numa perfumaria ou numa farmácia, procurar um creme para a pele, você vai ver lá um frasco e muitas vezes uma folha de babosa muito bonita no frasco, mas quando você pega, que você vai ler o componente, tem ali às vezes 5, 10% de aloe vera. Nossa linha não, a maioria dos nossos cremes aqui, a quantidade de aloe vera é acima de 70% na fórmula. A gente, além do suco para beber, é um produto incrível, nutricional, não é um remédio, é um alimento funcional. Ele ajuda muitas pessoas, primeiro, a não ficarem doentes. E no segundo momento, se a pessoa tem algumas situações específicas, ele pode, inclusive, ajudar na recuperação da saúde da pessoa. E aqui a gente trabalha no conceito em que você deve investir na sua saúde antes que você precise correr atrás dela, né? A plantação é nossa, a fábrica é nossa, o sistema de distribuição para os 162 países é todos nós. Então, é um negócio que já está estruturado, já atende hoje mais de 12 milhões de empresários forever, igual a mim, igual a pessoa que te convidou, já somos mais de 12 milhões no mundo. Aqui no Brasil, apesar de nós a empresa já está no Brasil, já está chegando a 30 anos, a gente não chegou nem em 1 milhão de empreendedores atuantes, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem um mercado bem amplo para a gente chegar. E como é que essa empresa ela gera dinheiro para nós? Eduardo, eu vou me associar, eu vou comprar, eu vou vender esse produto? Olha, se você for uma pessoa que gosta de vendas, é um dos canais de fazer dinheiro, mas não é o único. Tanto é que quando você entra na escola de empreendedorismo nossa aqui, questão de vendas, a gente até ensina pouco sobre vendas. O que nós ensinamos muito a você aqui é atuar numa nova profissão do mercado, que chama network, né? Que a ideia é que você consuma o produto e influencie o maior número possível de pessoas. Hoje, todos nós fazemos algum tipo de propaganda gratuita, né? Às vezes, quando a gente vê o Neymar anunciando lá um produto X lá, vamos imaginar um refrigerante. A gente acaba sendo induzido a beber aquele refrigerante ou aquela cerveja, ou seja o tênis que ele usa. E quando a gente está bebendo aquele produto que ele está, ou comendo o produto que ele recomenda, ou usando o tênis que ele recomenda, é natural que a gente influencia outras pessoas. Só que a grande pergunta que fica é quanto é que você já fez de dinheiro até hoje por influenciar outras pessoas a fazerem uso dos produtos tradicionais? Hoje, qualquer produto que você consome, seja um sabonete, seja um suplemento, provavelmente foi através de uma propaganda ou através de uma indicação, e muitas vezes até do seu médico. O médico deu ali, e muitas vezes aquela farmacêutica que fabrica aquele remédio, ele tem um profissional, caso você não saiba disso, só para visitar médicos, promover aquele produto e, de vez em quando, dar dependendo da quantidade que o médico indica, dê algumas vantagens para esse médico, alguma viagem, um fim de semana no resort. Então, a propaganda é algo que leva muito dinheiro. Normalmente, aí, pelas algumas pesquisas de mercado, uma média de 20%, tem gente que chega a falar até em 50% do que nós pagamos num produto é propaganda. E esse dinheiro é distribuído nessa cadeia dos influenciadores, agora temos os influenciadores digitais, os artistas normais que já levam dinheiro, televisão, né? A televisão hoje tem levado muito, né? Então hoje está indo mais para o lado da internet. Então é muito dinheiro investido em propaganda. Fora que uma fábrica que fabrica um produto, ela não consegue te entregar esse produto diretamente. Ela depende de toda uma cadeia de distribuição, que vai de um atacadista, de um distribuidor, de um varejista. E a proposta que nós temos hoje aqui para você, através de um aplicativo, que ele é 100% gratuito, é de conectar uma fábrica. Essa fábrica fabrica um mix de produto, que é a Forever Living. A pessoa que te convidou, ela pode estar te encaminhando o catálogo de produtos que a gente tem. Qual que é a ideia? Você vai pegar
o catálogo e vai olhar quais produtos tem no catálogo. E você vai falar, pô, tem que ter um sabonete de aloe vera. Segundo a pessoa aqui está me dizendo que, inclusive, além dele limpar minha pele, que é a obrigação de qualquer sabonete, ele não tem soda, e ele limpa até a terceira camada da pele, e ele me rejuvenesce. Se de repente eu tiver umas manchas na pele, esse sabonete pode, inclusive, me ajudar com isso. Opa, vou comprar, porque sabonete eu uso todo dia. Eu lavo meu rosto, eu tomo banho, eu faço depilação, eu faço barba. Então, opa, aqui já tem um produto que eu posso colocar no meu dia a dia. Ah, tem pasta de dente aqui, uma das melhores pastas de dente do mundo, e é sem flúor. Opa, eu preciso escovar os dentes. Opa, deixa eu comprar. Ah, tem um desodorante aqui também, sem sal de alumínio. Eu uso desodorante. Opa, vou comprar aqui da minha parceira. Quanto mais produto você puder usar, melhor é. Por quê? Quanto mais produto você estiver usando, mais você vai conseguir indicar e recomendar esse produto para outras pessoas. Usou, não gostou, aí é o fim da nossa parceria. Você vai falar para a pessoa, pô, esse produto aí não é bom. Mas eu dei aqui um exemplo de 3 produtos. Eu tenho certeza que como meu avô se apaixonou, como eu me apaixonei, você também vai se apaixonar por essa linha de produto. E cada produto tem um que nós chamamos de CC, que é uma moeda, como se fosse uma moeda digital. Mas não é uma moeda digital, é uma moeda interna da empresa. Então, toda vez que eu consumo um produto dessa franquia, e eu tenho um... Desligar o microfone aqui. Toda vez que eu uso um produto, seja o sabonete, seja o desodorante, seja a pasta de dente, seja o aloe vera, eu gero moeda digital. E essa moeda ela se transforma em dinheiro para mim. E o que é legal? Quando eu recomendo esse produto para alguém, eu posso até comprar no meu cadastro e revender, então eu já tenho um lucro imediato ali, ou eu posso também, do mesmo jeito que eu vou criar um acesso para mim através de um aplicativo, eu oriento uma pessoa a baixar o aplicativo e abrir um acesso com a minha indicação. Tudo que aquela pessoa comprar ali vai acumular pontuação para ela, que é a moeda, que vai transformar em dinheiro para ela, e uma parte desse consumo dela também se transforma em dinheiro para mim. E aí, aquele lance, quanto mais pessoas você fazer recomendação, mais dinheiro você faz. Então, é um lance de parcerias. A pessoa que chamou você para essa apresentação hoje aqui, ela está querendo uma parceria com você. E quando você compreender a franquia, como convidar, como trazer novas pessoas, você vai trazer parceiros, aquelas pessoas que desejam dobrar a renda no próximo ano, aquelas pessoas que têm, de repente, um sonho de conquistar algo, e hoje, dentro dos parâmetros dela, ela não vê essa possibilidade. Eu, quando eu cheguei há 15 anos aqui, eu era um motoboy, trabalhava das 8 da manhã até 6 da tarde na empresa, eu acordava às 6 da manhã, 7 da manhã já saía feito um doido para a rua, para 7h30 já está na empresa para comer lá, tomar um cafezinho, comer um pão com mortandela e colocar meu número na lousa para esperar a minha vez de executar um serviço, para gerar uma renda para mim. E como motoboy na época, o máximo que eu conseguia fazer dentro de um mês era R$ 2.500 no mês bom. A média era R$ 1.800. Então, eu tinha o desejo de ganhar R$ 5.000. Eu tinha o desejo dentro de mim de fazer R$ 10.000, mas eu não tinha ferramenta. E hoje o que a gente está apresentando aqui é uma ferramenta para você construir o tanto de dinheiro que você quiser. Porque aqui você não tem limite de convite. Você pode convidar quantas pessoas você quiser. E nem todas as pessoas que você vai convidar, elas vão querer desenvolver o negócio. Às vezes ela vem empolgada ali no primeiro mês, depois desistem. Mas se você encontrar 5 pessoas comprometidas, elas vão trazer 5, que vão trazer 5, que vão trazer 5. Daqui a pouco você pode estar com mais de 1.000 pessoas dentro da sua organização de consumo e você ter porcentagens interessantes. Quando você abre um cadastro de consumidor, você já tem 5% de desconto nos produtos, e esse desconto ele pode chegar até 43% dentro do programa de recompensas da empresa. E a partir do momento que você se torna um empresário, você pode ter bônus que vai de indicação, que vai de 25%, podendo chegar até 43%. Então, exemplo, você trouxe alguém, divulgou o produto para ela, motivou ela a fazer o consumo da empresa. Vamos supor que ela comprou lá R$ 1.000 de início. Você já pode colocar até R$ 250 no seu bolso logo de cara. E ao longo do tempo, esse valor pode chegar até R$ 430, usando R$ 1.000 de exemplo. E essa pessoa que você trouxe, se ela trouxer alguém depois, ela vai ganhar essas porcentagens e você ainda tem um cashback das pessoas que ela vai trazer.
que vai de 3% a 18%. E aí nós temos alguns níveis de graduação dentro da empresa aqui, que conforme você vai crescendo, você pode ter essa renda residual que vai de 10% a 21%. Então, aqui é uma escadinha mais organizada, né? Então, você pode iniciar só como consumo. De repente, você viu falar do nosso aloe vera, todos os benefícios, a pureza, como ele é natural, e quer consumir, mas não quer fazer parte do negócio, mas gostaria de um desconto. Então, a pessoa que te convidou, ela vai passar um ID de indicação para você e você tem 5% de desconto. Se você investir 2 caixa crédito, 2 moedas dentro da plataforma, que retorna 100% em produto para você, você, na sua recompra, você já tem 25% de desconto. E conforme você vai aumentando o teu grupo de consumo, você pode chegar a um nível que a gente chama de supervisor, que é quando a tua equipe e você pontua 10 moedas dentro de um mês. Quando a tua equipe pontua 60 moedas em até 2 meses, você chega a assistente gerente. E aqui tem uma primeira graduação interessante, que é o nível de gerente. Você vê que o gerente aqui, ele tem desconto maiores, é os 43% que eu falei para vocês. Ele começa a receber um percentual de cada pessoas que está na rede abaixo, que começa de 5% e pode chegar até 43% para os diretos dele. O gerente é tipo uma espécie de formatura. É como se a pessoa fizesse uma faculdade. No tradicional, uma faculdade normal, a pessoa tem que fazer normalmente entre 4 e 5 anos. Tem algumas profissões que chegam a fazer até 7 anos, devido às pós que ela tem que fazer. E muitas vezes, depois do segundo, terceiro ano que a pessoa começa a fazer algum trabalho relacionado à área que ela está estudando, que aí ela começa a fazer dinheiro. Aqui não, você começa a fazer dinheiro desde o primeiro dia. E aqui um gerente, se a pessoa pegar firme mesmo, dá para se formar numa média de 6 meses a um ano. Um gerente aqui já ganha em torno de 2 a 5 mil reais, dependendo do grupo dele. E qual que é a meta quando você chega a gerente? Você aprendeu o processo. Então, é você duplicar esse processo para alguém do seu grupo que também gostaria de se graduar. Então, quando você gradua um gerente, aí você começa a receber os royalties da empresa. A empresa entende que você trouxe um talento para ela. Então, a empresa vai te pagar 3% de todo o movimento desse gerente que você trouxe. E quando ele formar gerentes abaixo, ela te paga mais 3% e 2% de toda a rede que está abaixo de você, daquele gerente. E qual é a ideia? Quanto mais gerente você formar, mais você vai ascendendo nessa escadinha do sucesso. Hoje eu me encontro nessa terceira escada, que é o nível de Soren. Eduardo, um gerente tira na média de 2 a 5 mil reais, e um Soren, que é o nível que você está hoje, quanto que ele tira? Quando eu passei pelo sênior, que é o segundo nível aqui, a minha média de ganho, ela variava entre 7 e 15 mil reais mensais. Nossa, Eduardo, mas tem essa variação tão grande de 7 para 15 mil? Sim. Aqui não tem nada garantido, porque aqui é uma rede de consumo. Então, quanto mais a tua rede consome, mais dinheiro você põe no bolso. Mas como sênior, eu cheguei a ganhar até 20 mil em alguns meses. Como Soren, a minha renda ela varia muito entre 15 e 25 mil. A minha rede não é uma rede tão sólida ainda. Mas tem meses aqui que eu chego a faturar acima de 30 mil reais. Só para dar um exemplo para vocês. E eu tenho 6 gerentes formados direto a mim. Então, com 6 gerentes, dá para ter essa média de ganho? Imagina um diamante, que são de 25 a 49 gerentes. Diamante aqui, pelo que a gente conhece das histórias, no Brasil a gente tem 3 diamantes, no mundo tem vários, então a gente ouve muitas histórias deles, e a gente ouve ali os bastidores, qual é o ganho deles? A gente sabe que é acima de 6 dígitos. Tem diamantes aí no mundo aí que estão dizendo aí que já estão passando a barreira dos 7 dígitos. Então, é um negócio que ele é altamente escalável, depende realmente do comprometimento da pessoa. Eduardo, gostei, eu vou adquirir essa franquia aí. Adquirir, está tudo garantido? Não. Você vai ter que se apresentar para o mundo. Então, não é só comprar a franquia, que eu até brinco com o pessoal, se você comprar e guardar debaixo da cama, não resolve nada. Tem que comprar. Existe uma caixa que vem os produtos mix. Se você quiser comprar separado, também pode, né? E a ideia é que você já usa o maior número possível de produtos e já começa a divulgar. E aí vai vir o segundo passo, que é a pessoa que está te convidando, vai te apresentar quem é o teu mentor, e você vai aprender com eles. A gente tem todo um sistema de treinamento, inclusive online, 99% dos treinamentos online. Hoje nós tivemos um presencial aqui na onde a empresa está sediada hoje em São Paulo. Foi um treinamento incrível. A gente teve 4 palestrantes que foi incrível hoje. Foi uma manhã fantástica. Eu saí de lá
extasiado, e mais o conhecimento que a gente aprende sobre saúde, sobre empreendedorismo, é algo que impacta muita gente. Então, a empresa Forever Living, ela cuida toda da questão de gestão, de estoque, que você não precisa ter estoque. Eduardo, eu preciso mandar um produto lá para a Amazonas. A empresa cuida para você, manda por nota fiscal, ela que paga os impostos. Eduardo, eu tenho que mandar lá para o Acre. Ela vai cuidar de tudo para você. Eduardo, eu estou patrocinando uma pessoa lá na Bahia, trazendo um parceiro de negócio. Como é que eu conecto ela? Através do aplicativo, e a empresa vai cuidar de tudo. Então, a empresa é a gestora, né? A sistema de capacitação, que o teu mentor vai te orientar, e os cafezinhos que você vai pegar com o seu mentor. Se você fazer esse trio aí, você pode fazer muito dinheiro. E conforme você vai, a tua equipe vai aumentando nas pontuação de moeda dentro da empresa, quando você acumula acima de 150 moedas dentro de até 3 meses, a empresa te dá um bônus extra. Além do que você já ganha mensal, ela dá mais um extra para você, por você ter se esforçado e mantido o grupo coeso, né? Que é o Forever to Live, é um bônus que eu até, inclusive, acabei de me requalificar dele. Quando a tua equipe ela começa a pontuar acima de 60 moedas por mês e você mantém a produção para o ano, você já consegue uma viagem internacional. Quando você consegue formar um gerente e ele também consegue manter a produção de 60 moedas por mês, a empresa dá uma viagem para ele e já te dá uma segunda viagem dentro do ano. Então, aqui a gente, no negócio, a gente tem uma média, fora as viagens informais que a gente acaba fazendo para conhecer os amigos pelo Brasil, são 2 viagens internacionais, normalmente são 3 noites e 4 noites pela empresa, tudo pago, e mais umas 2 nacionais que ela faz. A última que nós tivemos aqui nacional foi para o Rio de Janeiro, foi incrível. Isso tudo na palma da sua mão, através de um aplicativo. É só você entrar na App Store ou no Google Play, coloca lá Forever Living Brasil, esse aplicativozinho da Águia, e aí ele vai aparecer lá, cadastre-se. Você clica em cadastrar e aí ele vai perguntar, tem patrocinador? Você responde que sim. E ali você vai colocar o ID da pessoa que está te convidando, é um número de 12 dígitos, ele começa com 550, e pessoas que estão em outros países é outro número, mas começa com 55. É só pedir para a pessoa que te convidou, que ela vai estar te passando, você já vai entrar dentro da plataforma, vai ter todo esse acesso desses produtos incríveis, maravilhosos. Experimente o maior número possível de produtos. Você pode escolher os produtos, tá? Mas se você escolher os produtos, a franquia ela fica em torno de R$ 5.000. Mas se você escolher essa caixa, que é a empresa que vai escolher os produtos para você, ela já te dá acesso à franquia, ela já te dá autorização para construir a rede de consumidores e de empresário, te dá acesso ao sistema de treinamento e toda a estrutura global da empresa. Eduardo, eu tenho um amigo lá na Inglaterra, ele ficou interessado, vamos apresentar um plano pelo Zoom, ele pode iniciar lá com a minha indicação, com certeza. E todo o teu investimento na caixa ainda vem em torno de 20 produtos que são prêmios. Tudo isso por apenas R$ 451 em 6 parcelas por mês aí. Se você pagar à vista, tem até um descontinho aí. Então, tá bem econômico. Mais barato do que um celular. Esse último meu aqui, eu paguei R$ 5.000 nesse celular. E se eu der um descuido dele cair no chão, o dinheiro já foi embora. Já desaparece, já tem que ir lá comprar outro de novo e parcelar em 10 vezes. Então, é nada. E o que é legal? Vem 100% do retorno em produtos. Tanto produto para beleza, para uso diário, como para nutrição. Essa tela não ficou legal aqui, eu não vou falar sobre ela agora. É sobre o mentor. Bom, pessoal, hoje o resultado que a gente tem são frutos de decisões que a gente teve no passado. Quanto que você ganha hoje é o que você decidiu fazer nos últimos 5 anos. De repente você está conformado onde você está tudo certo, é uma decisão sua. Mas se você dedicar 2 horas a mais, seja para aprender esse modelo de negócio que nós atua, ou seja, qualquer outra coisa que arda dentro do seu coração, você pode transformar seus próximos 5 anos. Eu agradeço a Deus a todos os dias por ter conhecido essa oportunidade há 15 anos atrás, porque eu já estava num certo limite de estresse, porque eu não era muito feliz com a minha profissão. Eu sei que tem pessoas que gostam da profissão, mas eu não era feliz, não. Tenho que aguentar desaforo quase que todo dia. E que eu brincava com o pessoal. Não é nada contra as mulheres, pelo amor de Deus, mas 90% das minhas chefes eram as mulheres. E era tudo menina nova ainda, 20, 22 anos. Quando a gente atrasava meia hora, dava uma escrachada na gente e a gente tinha que ficar quieto ainda, né?
Então, eu não tinha liberdade. A gente tinha que ficar ouvindo desaforo todos os dias e aquilo não me deixava feliz. Então, quando eu conheci essa oportunidade, eu me apaixonei, caí para cima. A escola de empreendedores, com 3 meses, me ensinou a ser empresário. E na época eu quis deixar a profissão de motoboy. Só que o pessoal que eu prestava serviço não deixaram. Quando eu pedi demissão da minha empresa de motoboy, eles falaram para mim: a empresa que você for, nós contrata. Eu falei: não, não quero mais mexer com isso, não. Só que eu não estava ainda fazendo muito dinheiro aqui nesse modelo de negócio. E aí eu fui deitar já com alguns ensinamentos da escola de empreendedores e veio na mente uma mensagem de 2 pessoas que falaram: ó, a empresa que você for, nós contrata. Que graças a Deus tinha as pessoas que pegavam no nosso pé, mas também tinha aquelas que reconheciam o nosso trabalho. Eu falei: se a empresa que eles for, que eu for, eles contratam, eu vou abrir uma empresa. Aí, com o conhecimento que eu já tinha aprendido na escola de empreendedorismo, me deu coragem, me deu moral, que muitas vezes a gente não tem a coragem. Acho que ela está até aqui. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho, que ela falou uma coisa legal para mim aqui agora há pouco, que é a Patrícia. E devido à escola de empreendedores, com 3 meses, eu criei coragem e abri minha empresa de motoboy. Eu ganhava 1.800, chegava no máximo 2.500, e com essa empresa eu cheguei a faturar por mês em torno de 10 mil reais. Apenas tinha uns 2, 3 motoqueiros, não tinha ainda muito conhecimento para expandir e não deu tempo. 3 anos depois, eu trabalhando na empresa de motoboy, desenvolvendo esse negócio, entrou os aplicativos. Hoje, o Uber, aí, que vocês usam, é um aplicativo de transporte. E na época começaram com os motoboy para as entregas, né? E eu perdi um cliente para o aplicativo e eu percebi que a coisa não estava muito boa lá. E eu já estava fazendo mais dinheiro aqui. Aí eu tomei a decisão eu fiz em 3 anos em paralelo, então não deixei de ser motoboy. Eu tive o desejo de deixar no início, mas devido às oportunidades não deixei e desenvolvi por 3 anos em paralelo. E há 12 anos eu vivo 100% desse negócio. Há 12 anos a gente tem uma renda aí acima de 5 dígitos. E 12 anos a gente já conquistou mais de 20 viagens internacionais pela essa empresa. Quando eu iniciei esse negócio, eu não iniciei pelas viagens que a empresa tem no programa de recompensa. Eu iniciei porque eu queria ganhar 5 mil reais. Esse era o meu desejo. Cara, ganhar 5 mil já me salva. 3 meses eu já estava ganhando isso. Então, eu realizei muito rápido. E talvez por isso eu entrei um pouco na zona de conforto. E aí eu conquistei a primeira viagem e não estava muito afim de ir na viagem, não. Só que a empresa, ela fala assim: se tu for, eu pago tudo. Se tu não for, beleza, eu economizei o teu dinheiro, mas também não lhe dou nada, né? E já dizem que cavalo dado a gente não olha os dentes. Eu fui na primeira viagem, que foi para a Grécia com a minha filha. A gente tem direito de levar um acompanhante. E quando eu cheguei lá, pessoal, eu já era apaixonado pela empresa. Aí fiquei mais apaixonado ainda e comecei a me apaixonar pelas viagens. E desde então, quase que todo ano eu faço de 1 a 2 viagens da empresa. E quando começa um período de metas da viagem, é, eu já fico louco para entender o que precisa ser feito para mim estar lá. Patrícia, tu tá por aí? Patrícia? Acho que a internet dela não deve estar Tô aqui ajudando, né? sim, Edu. Boa noite. Aqui é assim. Então, beleza. Eu achei bem legal o negócio que você me falou aqui. Eu quero que você fale aqui para o pessoal. Na época que eu comecei, pessoal, eu estava 3 anos como funcionário de uma empresa como motoboy. Não achava uma saída. Eu me conectei ao sistema de treinamento. Em 3 meses, eu quebrei uma crença limitante que tinha dentro de mim. E essa pessoa que vai falar aqui agora, essa semana ela quebrou uma crença limitante dentro dela. Eu gostaria que ela falasse sobre isso. Você pode falar, Patrícia? Mais ou menos do mesmo jeito que você mandou uma mensagem para mim no WhatsApp? Ai, Jesus. Eu posso. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo ligar minha câmera, porque meu celular tá uma coisa. Aí o meu filho pegou o outro. Você não combinou nada comigo que ia falar, então vamos lá. Não vou conseguir abrir a câmera. O bom é que seja natural. Se combinar, você ia pensar muito. Eu quero que seja natural. Do jeito que você mandou a mensagem. Se quiser ler a mensagem que você leu para mim, pode ser também. Tá fantástica a mensagem que você mandou. Bom, não, assim, eu tenho mais ou menos 5 anos que eu me cadastrei, né, na empresa, que eu resolvi fazer o negócio de verdade, vai fazer 3 anos, né, direitinho e tudo, como mando figurino, mas o que eu vejo nas pessoas dentro desse negócio, por que elas não sobem, né, a gente estava falando sobre uma pessoa que tem tudo para
para subir, sabe? Você olha para a pessoa e você fala, essa pessoa pode voar alto. Porém, as crenças limitantes não deixam a gente chegar lá, porque eu passei por isso. Então, o que é a crença limitante para mim? O que foi? Eu tinha uma crença que eu preciso pegar tal carro, tal. Tipo assim, eu quero voltar no meu passado e pegar aquele carro que eu já tive. Mas isso era meu cérebro como que fala? Me sabotando. Porque eu não precisava pegar aquele carro. Na verdade, eu não tinha que pegar aquele carro. Eu poderia pegar qualquer outro carro. Mas na minha cabeça, eu queria pegar um carro do modelo daquele. Tipo, até a concessionária eu queria que fosse a mesma. Ou seja, eu queria voltar no meu passado. Mas não tem como voltar no passado. Você tem como estar no presente e ir para frente. Passado não, passado já passou. Você entendeu? Só que eu tinha essa crença e era muito forte. Então o que eu falei pro Edu foi assim: olha, eu já poderia ter comprado esse carro há muito tempo atrás. No primeiro ano que eu comecei a ganhar dinheiro no negócio, que foi há 3 anos atrás, eu poderia ter feito a primeira coisa, comprar o carro. Mas eu escolhi também arrumar os meus dentes primeiro. Tá? Também foram escolhas. Porém, mesmo assim eu poderia ter comprado o carro, mas eu fiquei adiando. Então, o que acontece? A crença limitante, ela vai te jogar lá embaixo, lá no fundo, se você não prestar atenção nisso, tá? Porque muitas vezes eu vou subir no nível. Eu tô falando sobre o nível agora, porque eu quero subir para assistente de gerente. Porém, meu Deus, esse mês não vai dar. Talvez não é que não vai dar, é a crença na sua cabeça. Porque se você acreditar, você consegue. Porque eu cheguei num patamar que eu deixei tudo na mão do Flávio, do meu mentor. Como assim, Patrícia? Ele falou que você pode comprar o carro. Eu falei, não dá ainda para comprar. Por que não dá? É falta de dinheiro? Não. É falta do quê? Você não acredita que você pode dirigir porque tem muito tempo? Não. Eu não sei. É porque eu quero tal carro, eu falava para ele. Ele falou que, calma, você tá começando. Você vai pegar o seu primeiro carro com Forever. Você tem dinheiro para pegar um carro maior, mas pegue o carro que você sentir que você quer. Então eu fui na concessionária, eu olhei os carros várias vezes, já tem meses que eu tô olhando, ó. Se eu não tiver mentindo, se o Edu não pode me corrigir, acho que 3 meses atrás eu falei na Escola Diamante, eu vou comprar o meu carro. Eu não tinha certeza que era aquele, mas eu falei para o Diamante que eu iria comprar como é que é o nome? Um Polo. Mas por que o Polo? Porque é a mesma marca do carro que eu tinha há 9 anos atrás. Entendeu? Só que aí é aquilo que eu tô falando agora. Eu quebrei um paradigma da minha cabeça. Eu não preciso da marca desse carro. Eu preciso de um carro que ande, um carro novo, um carro bom, um carro que, tipo assim, que seja um carro que vai me ajudar no meu dia a dia. Entendeu? Um carro popular, até. Um carro leve, enfim. Então eu fui nessa condição. Então eu quebrei esse paradigma. Mas na cabeça da gente, no negócio, às vezes falta 200 cc para você ficar ativo. Você não fica. Eu sei porque tem pessoas da minha equipe que são supervisores que não ficam ativos. Por que não fica ativa? Eu não vou conseguir. Por que não vai conseguir? Entendeu? É porque a crença é limitante. Eu tenho um rapaz que ele não tá aqui, mas eu vou chamar ele para uma reunião dessa. Na verdade, eu vou escalar ele para uma reunião dessa. Porque ele é sensacional. O nome dele é Otávio. Ele tem anúncios no Google ADS rodando. Essa semana passada ele falou para mim que meu anúncio tá chamando sem dinheiro. Como? Eu não carreguei meu anúncio, ele tá chamando. Tá vindo pessoas e não tem um produto na loja para mim comprar. Eu falei, que maravilha. Porque tem muita gente que tá injetando dinheiro e não vem pessoas. Então, assim, eu lembro que faltava, acho que meia hora para acabar o mês passado, e ele faltava 400 e pouco cc. E ele decidiu ficar ativo, mas ele só fica ativo quando ele quer, tá? Então ele decidiu ficar ativo, ele falou assim para mim, falta tanto, Patrícia, meu Deus, acho que não vai dar tempo, porque a mulher não mandou dinheiro, que não sei o que. Eu falei, cara, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir. Aí quando foi que ele bateu, que foi meia-noite, ele falou, consegui. Aí eu peguei e falei assim, eu não tinha dúvidas que você ia conseguir e parabéns por você não ter desistido. Entendeu? Então muitas vezes falta um pouquinho assim só de crença para você chegar no próximo nível. Entendeu? Porque eu sei que tem supervisores aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta pegando o gancho dele. Se ele não ficasse ativo, a empresa ia expulsar ele do negócio? Não, jamais. Porque todos nós aqui somos livres. O que nós Livres, dono do seu próprio corpo. É só vencer uma crença. Eu, na época que eu pedi demissão do meu emprego por uma birra com o meu ex-patrão, uma briga com ele. Eu já estava fazendo os R$ 1.000 com Forever, aí eu briguei com ele e pedi.
E no momento eu falei, não quero ser mais motoboy. Aí, menos de 3 dias depois, já tinha mudado de ideia. Não, vou ser motoboy, vou abrir uma empresa. Quebrei a crença de que eu não podia gerenciar uma empresa. E aí eu fiquei na zona de conforto por 3 anos. Estava ganhando quase 10 mil por mês, entre o que eu fazia na Forever e o que eu fazia lá, sem chefe, sem patrão, meio que dono do meu nariz. E como a Patrícia falou, eu ficava meio assim, cara, tá bom, 10 mil por mês, tem que motivar pessoas, tem que apresentar plano. Só que eu, graças a Deus, sempre gostei muito dos produtos, movimentei muito produto. E 3 anos depois, fazendo dinheiro dos dois lados, aconteceu o lance do aplicativo, que é da concorrência que estava chegando, e o Leandro, que é um dos nossos mentores, falou assim, cara, quando é que você vai fazer esse negócio de verdade? Eu falei, pô, mas tô aqui, tô fazendo. Eu nunca deixei de ficar ativo desde o segundo mês de negócio. Todo mês eu estava ativo ali. Só que eu não focava, um exemplo, numa gerência. E aí foi quando eu tomei a decisão para honrar o Leandro até na época. Bem que eu acho que eu fui para ser gerente para tirar ele do meu pé. Cara, vou fechar essa gerência aí só para tirar ele do meu pé. E foi uma alavancagem muito grande para mim, porque na hora que eu foquei, eu cheguei a gerente em 33 dias e logo na sequência eu comecei a me qualificar para as viagens. E como eu falei um pouquinho antes agora para vocês, eu não queria ir na viagem. Era uma crença limitante minha também. Que aí, mano, é viagem, lá estou em condição de ficar viajando. Mas quando a gente vai na primeira, a gente se apaixona e não quer ficar fora de mais uma. Então, pessoal, espero que a noite de todos que estão vindo aqui, estou vendo que tem bastante empreendedores online aí, vocês tirem uma palavra que seja de proveito para vocês, que como a Patrícia realizou um sonho dela agora, eu não sabia que ela já tinha tido carro antes, então ela está reconquistando um direito que ela tinha, que ela se perdeu, não é que ela perdeu, ela se perdeu e agora ela está recuperando. Parabéns, Patrícia. Eu vou encerrar a apresentação de hoje aqui com um vídeo que um amigo meu mandou agora há pouco, é um vídeo muito antigo, mas que eu gosto muito dele. Cada um de vocês reflitam sobre a mensagem que está no vídeo, porque é tudo uma questão de decisão. É a decisão de eu acordar amanhã, eu falar com uma nova pessoa estranha. Se eu não queimei minha lista quente ainda, que as pessoas que eu conheço, amanhã, domingo, é um bom dia para você acabar com essa lista aí. Amanhã é dia de você fazer um cafezinho, sentar na mesa ali, pega o WhatsApp e começar a dar bom dia para todo mundo. Quando alguém responder, tenta criar alguma conexão com ela, apresente esse plano para mais um, presente para mais um, apresente para mais um, que logo, logo você vai ter uma equipe incrível aí, vai ter resultados incríveis e vai conseguir, inclusive, mesmo que você não goste de viajar, eu faço um desafio aqui para você. Conquiste a primeira viagem e vá na primeira. Se você for na primeira e depois você falar que não gostou, que não quer ir mais, eu vou respeitar você. Se você chegar para mim e falar, Eduardo, eu vi, mas não gostei não. Aí depois, se você não gostar, tá tudo certo, não precisa ir mais nenhuma. Mas conquiste uma primeira viagem, vá. Porque eu não queria viajar, mas depois que eu fui na primeira, nunca mais eu quis ficar fora de mais nenhuma. Eu vou compartilhar aqui e passei esse videozinho aí para vocês aí. Então você quer ter sucesso? Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você tenha acordado com preguiça, mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso mesmo? Então, pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que alguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa, seu marido te motive. Não, não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? Quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre sucesso. Vai ser muito difícil. Chegar lá vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam subir numa montanha como o Everest. Ar rarefeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo, medo do desmoronamento. Mas poucas pessoas chegam ao topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância, é ter uma vida acima da média.
Então, você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar? Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão? Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você está a fim de abrir mão do seu final de semana? Está a fim de abrir mão do que é confortável para você? Abrir mão de dormir até mais tarde, abrir mão de passar o tempo com a família, de passar o tempo com os seus amigos para você chegar onde precisa chegar. Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pense nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todos da sua empresa pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem, te deixa ainda mais forte. Quando você percebe e vê uma onda alta, você nada mais forte. E você nada mais forte dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação. Não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito? Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Faça como os campeões fazem. Porque aí você terá o sucesso de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Catch time one. Time is money. Mandei esse vídeo aí para o Flávio e para a Patrícia. Quem quiser, peça para eles aí. Se eu puder dar uma dica, antes de você for ir dormir, veja esse vídeo. Quando você acordar, veja esse vídeo por 21 dias. Até você acreditar que você pode mais. Se em 21 dias não funcionar, você repete por mais 21 dias. É a dica da noite aí para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite.